Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre José e a história dele está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. E eu gostaria de tentar dar um resumo dessa história porque ela é bem grande. E eu gostaria de dizer que muitos de vocês conhecem a história dele. Alguns podem estar até enjoados de ouvir essa história, né? Mas o Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra nova para os nossos corações. Então, gente, José, ele foi invejado por seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, então ele foi injustiçado pelos irmãos dele e ele foi vendido por eles. E eu gostaria de trazer neste vídeo os sentimentos que José pode ter tido diante de cada situação que ele viveu na vida dele. Então, quando José foi vendido para seus irmãos, para uma nação estranha, José pode ter se sentido só, porque ele ficou longe de seus pais, ele ficou longe de seus irmãos e ele teve que crescer lá, longe de todo mundo que ele conhecia. E também ele foi para uma terra estranha, para uma terra que ele não conhecia e ele teve que viver lá. A dor da saudade deve ter sido muito grande no coração de José, tanto das pessoas que ele conhecia, quanto da terra dele, quanto da nação dele. Imagina se fosse nós. Vamos nos colocar hoje no lugar de José, para tentar compreender os sentimentos que José teve. Imagina o que José não sentiu longe de todo mundo que ele conhecia, longe de todo mundo que ele amava e longe da cidade, da nação que ele conhecia. Imagina se fosse a gente no lugar dele. O que nós não sentiríamos? O que nós não pensaríamos? E sabe por que os irmãos de José fez isso com ele? Porque eles invejaram José, eles não aceitaram quando José revelou o sonho dele, que o sonho de José representava coisas boas para o futuro de José. Imagina se fosse a gente sendo injustiçado pelos nossos próprios parentes, pela nossa própria família, por eles não aceitar algo de bom que Deus tenha dado pra gente, que Deus tenha prometido pra gente, que Deus tenha planejado pra nossa vida. Imagina assim, se eles invejassem, se eles não aceitassem as bênçãos de Deus na nossa vida, a bondade de Deus em nossa vida. Mais à frente, quando José estava lá na casa de Potifar, servindo aquele senhor, a Bíblia relata no capítulo 39, no versículo 2, que o Senhor estava com José e por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Então, nós podemos perceber que José estava lá, ele estava sofrendo muito, muito mesmo, mas o Senhor estava com José lá e fazia ele ser bem-sucedido, fazia com que tudo que José colocasse a mão prosperasse. José serviu muito bem a esse Senhor, só lhe fez o bem. José fez tudo o que precisava fazer, ele foi honesto, ele foi um homem temente ao Senhor e ele servia ao seu Senhor com fidelidade, com diligência. Mas chegou um dia que a mulher desse senhor, a mulher de Potifar, viu que José era muito formoso, era um jovem muito bonito e se interessou por ele e ficou dando em cima dele e queria ficar com ele. E ele se recusava a ficar com ela. Até que um dia ela puxou ele pela roupa e ele largou a túnica dele, a roupa dele na mão dela e saiu correndo. Ele fugiu. E ela disse que ele estava querendo abusar dela para os seus senhores, esperou o marido dela chegar, contou a mesma história, e o marido dela acreditou quem? Acreditou nela. E José novamente foi injustiçado.
Imagina os sentimentos que não passaram pelo coração de José, pela mente dele. Ele fez todos os dias da vida dele que ele estava ali servindo aquele Senhor, ele só lhe fez o bem. Ele cuidou de tudo que aquele Senhor tinha, ele fez o bem para aquele Senhor sem receber nada em troca. E aí o que acontece? Ele foi novamente injustiçado. Ele fez o bem e ele recebeu o mal. Imagina se fosse a gente ajudando alguém, fazendo bem por alguém e depois sendo injustiçado por essa pessoa. Se coloque no lugar de José hoje. Quando José estava lá na prisão, sofrendo, se perguntando por que ele estaria ali, por que ele foi injustiçado novamente. E Deus fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Ele permitisse cuidar daquela prisão. Porque a palavra vai novamente dizer, ainda no capítulo 39, no versículo 21, que mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Então, gente, nesse versículo nós podemos aprender que mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai estar presente e Ele vai nos tratar com bondade. E também, gente, eu quero pedir para vocês para refletir, para vocês olhar para trás, olhar para o seu passado e ir para ver que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor te tratou com bondade, o Senhor estava presente. E também, pessoal, a história continua a dizer que José estava lá na prisão, que ele interpretou o sonho de um chefe dos copeiros e também de um chefe dos padeiros. A interpretação de José foi muito correta, tudo aconteceu conforme José tinha dito. E José fez um pedido para o chefe dos copeiros: olha, quando você for restituído do seu cargo, lembre-se de mim. Lembra de falar de mim para o faraó, fale bem de mim para o faraó, porque eu estou aqui, mas eu fui injustiçado, eu estou aqui sem merecer. Eu não fiz nada para merecer estar aqui. E o chefe do copeiro disse que iria falar. E quando aquele chefe foi restituído o cargo dele, o que aconteceu? Ele se esqueceu de José. Imagina o que não passou no coração, o que não passou na mente de José, quando ele percebeu novamente que ele tinha feito bem, que ele tinha feito as coisas certas, as coisas corretas, e novamente ele tinha sido esquecido. José viveu por muitos anos esquecido. Por muitos anos ele viveu solitário, porque ele viveu longe do que ele conhecia, das pessoas que ele conhecia, e as pessoas para a qual ele amava, as pessoas pela qual ele fazia o bem, só lhe vinham mal. Só lhe vinham mal para a vida de José. E eu gostaria de te dizer hoje que por mais que a sua vida, se você olhar para o seu passado, ou talvez você olhe para o seu presente e você diga: nossa, a minha vida foi injusta, a minha vida está sendo injusta. E as pessoas dizem muito que tudo é colheita, tudo foi coisa que nós plantamos. Mas eu gostaria de te dizer que nem tudo é colheita. Tem coisas que são processos de Deus na nossa vida. Então, gente, José não tinha plantado nada do que ele colheu, mas ele estava vivendo um processo de Deus. O que José estava vivendo, na verdade, era uma escola de Deus. Na verdade, Deus estava preparando José para algo muito grande. E por isso tantas coisas ruins sobrevieram na vida de José. E talvez você olhe para a sua vida e diga: por que tanta coisa ruim está acontecendo? Eu gostaria de te dizer que quanto maior for o seu chamado, maior será o processo na tua vida. Diante de tudo que José sofreu, diante de tudo que ele passou, eu gostaria de dizer que nós sejamos como José, que nós também tenhamos a capacidade que José teve de reconhecer que tudo era um propósito de Deus na vida dele,
e ele teve a capacidade de perdoar a todos que o feriram, a todos que foram contra o projeto de Deus na vida dele, a todos que se levantaram contra ele e tentaram destruir os sonhos que Deus tinha para a vida dele, os projetos que Deus tinha para a vida dele. Então, que nós também, diante das injustiças, das calúnias, que a gente diante das falta de compreensão que as pessoas têm de nós, da nossa vida, do nosso propósito, do nosso chamado, que nós também sejamos como José. Que nós também tenhamos essa capacidade de reconhecer que são pessoas que estão sendo usadas para nos levar para o nosso propósito. Porque mesmo que José sofreu tanto, mesmo que aquelas pessoas queriam destruir a vida dele, os sonhos que Deus tinha para ele, elas o ajudaram a chegar lá. Elas o ajudaram a chegar ao que Deus tinha para a vida dele. Elas ajudaram José no propósito de Deus. Então, que nós também reconheçamos isso, que nós também temos a sabedoria de Deus para entender isso e para perdoar todos aqueles que feriram e que ferirem o nosso coração. Então, gente, quando José tinha 30 anos de idade, ele foi empossado como governante do Egito. Ele se tornou o segundo naquela terra e ele foi reconhecido como um grande homem de Deus. Ele foi reconhecido por Faraó como... O Faraó disse assim, sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então, gente, com esse versículo da Bíblia, que está registrado em Gênesis 41, no versículo 38, que nós também sejamos esse tipo de pessoa, a qual as pessoas olhem para nós e vejam em nós o Espírito de Deus e digam, nossa, realmente ela tem, ou ele tem o Espírito de Deus. Realmente esse é um homem de Deus, realmente esta é uma mulher de Deus. Então, gente, quando José tinha 30 anos, ele foi empossado neste cargo, ele se tornou o segundo na terra do Egito. Ele cumpriu o propósito dele, gente, com muita honestidade, com muita fidelidade. Ele, gente, honrou o nome de Deus, ele salvou a família dele, ele salvou toda a nação do Egito, ele salvou as pessoas de terras vizinhas, porque ele cuidou de todos os alimentos, tanto para estocar alimentos na época da fartura, quanto ele teve uma boa administração e ele soube vender os alimentos na época que a fome sobreveio sobre a terra. E José, gente, viveu 110 anos. Portanto, José governou por 80 anos. Então, eu gostaria de te dizer que o propósito é maior do que a sua dor, é maior do que tudo que você tenha enfrentado. E a palavra também diz que José perdoou a todos os seus irmãos, porque ele reconheceu que aquilo era a vontade do Senhor para a vida dele, que Deus tinha planejado aquilo para a vida dele, para que ele pudesse salvar, manter eles vivos. Então, eu gostaria de te dizer que independente do que você tenha vivido, independente do que você esteja vivendo, o propósito de Deus na sua vida é maior do que a sua dor. E quando chegar a hora certa de Deus realizar o que Ele projetou para a sua vida, o que Ele planejou, você estará curado dessas dores, dessas feridas, você estará curado e você reconhecerá o como foi bom Deus ter te colocado na escola dele, o quanto foi bom Deus ter te preparado para aquele momento. E eu deixo essa palavra com vocês. Num próximo vídeo eu quero estar falando mais algo sobre essa história. Eu espero que vocês possam continuar me acompanhando aqui e que Deus continue abençoando vocês e até o próximo vídeo. Tchau!